Em São Paulo você chega em casa todo em fumaça. Você passa a mão, você vê o óleo dos diesel, né? Fumaceira, gruda tudo. Muita poluição, né? Muito gás carbônico. Aí muito carro velho. Todo mundo anda de carro, todo mundo polui. E agora meio que a natureza tá reclamando de tudo que a gente fez, né? Então, assim, é culpa nossa, né? Não tem jeito. Dá coceira na garganta por conta desse ar seco, né? É unanimidade. O trânsito das grandes cidades está nos deixando doentes. A vilã mais óbvia é a poluição do ar, causada em grande parte pela queima de combustíveis fósseis. Todo mundo que mora perto de uma avenida percebe que mesmo dentro das suas casas existe fica preto por fuligem. E eu, como patologista, eu vejo o pulmão das pessoas. Elas têm uma impregnação por aquela fuligem também, a mesma que impregna as cortinas. Então hoje a gente estima que cerca de 20% dos casos novos de câncer de pulmão eles ocorram em não fumantes e a poluição é o maior responsável. Então tudo aquilo que está no maço de cigarro, a poluição do ar faz em menor escala. Nós temos uma conta determinada através de estudos em humanos em São Paulo, que nas condições de tráfego de São Paulo, a pessoa fuma sem querer, mais ou menos o equivalente a 0,6 cigarros por hora de trânsito. Então, no final do dia, você fumou 2 cigarros. Cidades na mobilidade, cidades na mobilidade. Com olhos treinados, o patologista e professor titular da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, pega emprestados os jargões de sua área de atuação para analisar o trânsito da cidade de São Paulo. É como se ela fosse um órgão, um indivíduo, com obstruções arteriais por trombos metálicos. Aí você põe uma ponte de safena, põe uma dilatação, põe lá um stent para dilatar, mas você continua comendo gordura. Você vê, por exemplo, quando você tem aqueles grandes condomínios pelas grandes rodovias, né? Você vai ver que vai duplicando, vai aumentando a estrada. Quem paga somos todos nós, e não somente aqueles que moram no condomínio. Atualmente, o médico também coordena a iniciativa de saúde urbana do Laboratório Arquifuturo de Cidades do INSPER. De acordo com seu diagnóstico, o excesso de poluição atmosférica está longe de ser o único elemento decorrente do trânsito que prejudica a saúde dos brasileiros nas grandes metrópoles. O ruído urbano, grande parte dele é derivada do trânsito. Você não percebe. Teu ouvido, a cóclea sente, mas você filtra isso no lobo frontal, ele se acostuma com o barulho. Então, esse barulho, ele não deixa que o nosso sono se aprofunde quando você dorme durante a noite. E isso faz com que você tenha, às vezes, um número de horas adequado, mas a qualidade do sono e a capacidade de você descansar o cérebro é menor. E também essa opção rodoviarista, ele induz a formação de ilhas de calor. Como você pôs rua ao redor de árvore, e a gente, inclusive, por questões de escolha no passado, da cultura do passado, nós pegamos os rios e colocamos a avenida em cima e deixamos espaço para fazer um parque linear. Você tem um deserto, não de areia, mas de concreto e asfalto. Você tem uma fonte que produz poluentes locais, emite gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, favorece as ilhas de calor. O congestionamento faz com que você perca tempo, a não ser em transporte de massa, como o metrô ou ônibus que corram em calhas exclusivas, né? Se livram do congestionamento. Mas você tem que acordar mais cedo. Você vai dormir menos, você vai chegar em casa mais tarde. Você não tem tempo para se cuidar. Kelly conhece bem esta realidade.
Do meu endereço, eu tenho que pegar uma condução até o metrô Itaquera. E aí deve levar em torno de 8 a 10 minutos. Mas demora para chegar. Aí chego em Itaquera, pego o metrô e na maioria das vezes bem cheio. É muito difícil conseguir um lugar para sentar. E aí eu vou até a estação Anhangabaú, então pego a linha direta vermelha, desço na Anhangabaú, aí eu ando alguns metros e vou até o Terminal Bandeira. No Terminal Bandeira eu pego um ônibus, que aí também dependendo do horário já vem cheio, até aqui vem pelo corredor de ônibus, que no total deve dar 1h40. Em 2024, moradores que usam transporte público na cidade de São Paulo gastavam, em média, 2 horas e 47 minutos nos deslocamentos diários. De acordo com o Dr. Saldiva, estes congestionamentos impactam ainda mais a saúde de quem vive na periferia. Todo mundo vai trabalhar numa determinada região, então todo o trânsito vai para lá. Mas a poluição do pulmão, ela é maior quanto mais na periferia você tem. E o que explica essa diferença é o tempo no trânsito. Porque uma coisa é a concentração, outra coisa é a dose. Mal explicando, a vodka tem mais concentração de álcool do que cerveja, né? Então a concentração é maior no álcool, de álcool na vodka. Mas se for tomar 10 cervejas, você vai ter mais álcool do que se tomar uma batida de vodka. Bom, o que acontece é que as pessoas ficam expostas a uma concentração menor por mais tempo. Então, embora a poluição em São Paulo tenha caído, a dose não caiu tanto, porque o tempo de deslocamento aumentou. Paulo Saldiva fez parte da comissão que, em 2005, elaborou a legislação que prevê o controle de partículas atmosféricas na cidade de São Paulo. Uma iniciativa pioneira por levar em conta os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela OMS. O que aconteceu é que, primeiro, que a Organização Mundial de Saúde não tem poder regulatório. Ela simplesmente diz o seguinte, de partículas, se tiver essa concentração, você prevê tal efeito à saúde. Então ela divide as concentrações maiores e menores no mundo em 5 categorias e fala, olha, se você cair daqui para cá, você vai ter uma redução de tantos % da mortalidade respiratória ou cardiovascular, ou de internações. São Paulo já não estava no 5º, ela estava no 4º mais alto, na média. Então, ela falou, vou seguir a OMS, essa legislação, só que não se definiu, ela não conseguiu definir o tempo que ela ia atingir aquilo. Então, São Paulo, ele está na frente, e o que ele faz dá exemplo, mas os interesses econômicos e as necessidades práticas são muito difíceis do ponto de vista político de implementar. Colocar em prática políticas como esta pode ser difícil, mas não é impossível. Ao longo de 20 anos, autoridades francesas restringiram o acesso para carros, ampliaram as áreas verdes e incentivaram o uso de bicicletas em Paris. Neste intervalo, a concentração de partículas atmosféricas caiu para menos da metade. A saúde dos parisienses agradece. Hoje, a bicicleta já superou o carro como meio de transporte na capital da França. Desde a época da Faculdade de Medicina, Paulo Saldiva adotou a bicicleta para os deslocamentos diários. Ele defende que pedalar pode trazer benefícios para a saúde, ainda mais em cidades como São Paulo, onde o número de deslocamentos feitos por transporte individual superou o transporte coletivo. Sempre me perguntam, você anda de bicicleta, mas está ventilando mais. Então você está pondo mais poluição para dentro. Qual que é a relação de benefício com causa? Né? Depende, por exemplo, se tivesse... A gente fez um estudo com a Escola de Educação Física, que a gente tinha medidor de poluição, tinha ventilação e a gente calculava a dose. E a gente viu, então, que para São Paulo, até 2h30 de atividade de bicicleta, pela média das pessoas que a gente mediu,
os benefícios superavam muito o aumento da dose. Se você tivesse em Beijing, nos tempos bons dela, era menos de 1 hora, porque o nível de poluição passava a ser muito alto, né? Então, eu não tenho dúvida que nas condições de São Paulo, a pior cenário é você ficar sedentário dentro de um congestionamento. Então você consegue usufruir de coisas que você não vê no transporte coletivo. Você vê os detalhes, os personagens, os dramas que acontecem, as coisas bonitas que acontecem na cidade. Então, de alguma forma, você se apodera mais. Quando fecha a Paulista, por exemplo, você vê coisas na Paulista que você não via enquanto você está andando. Então você devolve à cidade um pouquinho, um espaço e um tempo que ajuda você a usufruir mais de uma cidade rica em detalhes.